crianças! Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da terceira semana. Eu sou o professor Paulo Góes, vocês já conhecem, tá? E hoje o nosso tema ainda continua no campo multiplicativo, nosso eixo também é eixo números, certo? Mas hoje nós iremos ter ideias de multiplicação e divisão, ok? Então vamos para a nossa aula, tá? Nossa aula hoje vai ser bem aprimorada, com bastante conteúdo, certo? E nós iremos aprender bastante nessa aula, seguindo esse roteiro de conteúdo. Tópicos da nossa aula: síntese das aulas da semana anterior, ideias de multiplicação e divisão. Lembram lá que a gente vai falar sempre na nossa videoaula aqui, a gente ressalta o que a gente estudou na aula anterior, sempre na segunda-feira da primeira aula da semana, a gente revisa a semana anterior um pouco, o que foi que a gente estudou. Exatamente, a gente faz novamente isso para a gente ter aquela relembração do nosso conteúdo. Então vamos ver o que foi que a gente estudou na semana anterior. Deixa eu pegar minha caneta aqui, gente. Certo, nós estudamos lá os termos das operações. Quem lembra lá dos termos das operações? Lá nas aulas iniciais da semana anterior. Falamos sobre o termo das operações. Falamos da adição, da subtração, multiplicação e divisão. Quem lembra lá dos termos da adição, dos termos da subtração, dos termos da multiplicação e dos termos da divisão? Vocês lembram? Creio que sim, né? Se não lembra, dá uma revisada lá no YouTube, busca essa aula e vocês irão ficar fera novamente, ok? Vimos também as propriedades das operações. Quais propriedades, professor? Lembram lá que nós falamos sobre, na adição, a propriedade comutativa, associativa, do elemento neutro? Lembram? E sobre o fechamento, na adição? Falamos sobre na multiplicação também, as propriedades da multiplicação comutativa, associativa, elemento neutro. Lembram? Então, qualquer dúvida vocês podem estar revendo mais videoaula, tá? E resolução de problemas. Vamos lá, resolvemos vários problemas utilizando as operações, utilizando a adição, a subtração, multiplicação e divisão. Ok, crianças? Então, vamos continuar a nossa aula. Vamos ter a nossa breve leitura habitual de sempre. Aquela leiturinha que dá aquele empurrãozinho para o nosso conteúdo, certo? Então, vamos lá. Bem, hoje nós iremos falar, gente, nessa leitura sobre o ábaco. Vamos ver aqui que interessante é o ábaco, ok? Vamos ver aqui o interessante que é o ábaco. Ó, o ábaco é um antigo instrumento de cálculo que, segundo muitos historiadores, foi inventado na Mesopotâmia, pelo menos em sua forma primitiva, e depois os chineses e romanos o aperfeiçoaram, certo? Olha que interessante, onde o ábaco foi criado, né? Segundo historiadores, foi na Mesopotâmia. Daí uma variedade de ábacos foram desenvolvidos, certo? O mais popular utiliza uma combinação de dois números base, o 2 e o 5, para representar números decimais. Mas o mais antigo ábaco, usado primeiro na Mesopotâmia e depois na Grécia e no Egito por escrivães, usavam números sexagesimais, representados por fatores de 5, 2 e 3. E 2, olha que interessante, e 2 por cada dígito, certo? Então, esse ábaco utilizado lá na Mesopotâmia era um pouco diferente do que a gente vê hoje, né? Olha de onde se origina a palavra ábaco. Vamos ler aqui esse último parágrafo. A palavra ábaco originou-se do latim abagus, e esta veio do grego abacus. Rapaz, eu tô quase um grego aqui falando. Olha aqui, ó, esta era um derivado da forma genitiva abas. Acho que aqui é literatura, que significava tábua de cálculos, tá? Então, abas significava tábua de cálculos. Porque abas tinha também o sentido, né, de tábua polvilhada com terra ou pó, utilizada para fazer figuras geométricas. Alguns linguistas especulavam que tenha vindo de uma língua semítica, né? Ou, aliás, o púnico abaque, areia, ou o hebreu abaque. Gente, eu tô quase um grego falando isso aqui tudo para vocês. Certo? Então vamos continuar a nossa aula. E qualquer dúvida eu vou deixar o link desse texto que está lá na internet para vocês dar uma lida lá e ficar um grego também como eu, tá? Mas muito interessante onde o ábaco foi originalmente descoberto, né? Vimos lá que o ábaco foi descoberto lá na Mesopotâmia. Vamos continuar. Ideias de multiplicação. Professor, como assim ideias de multiplicação e divisão? É o que a gente vai ver agora. Na multiplicação e na divisão.
certo? Primeiramente, nós iremos começar com as expressões numéricas. Expressões numéricas, o que é? Professor, o que é essa expressão numérica que você está dizendo para nós? Bem, expressões numéricas são um conjunto de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operações pré-estabelecidas. Para que você aprenda a resolvê-las, primeiramente destacaremos as prioridades que as operações matemáticas possuem. Tá? Então, já vimos aí que nas expressões numéricas, elas possuem ali umas prioridades. Elas possuem ali uma digamos assim, não, eu resolvo essa porque essa aqui tem prioridade sobre essa. Entendeu? É igual uma senhorinha numa fila de jovem. Quem tem prioridade? A senhorinha, que ela tá mais velhinha, tá bom? Então vamos ver isso também na matemática, tá, gente? Vamos aqui, expressões numéricas. Observe as expressões numéricas a seguir. Vamos observar o primeiro exemplo e o segundo exemplo. Vamos pegar o meu pincel vermelho para o primeiro. 100 mais 6 vezes 5. 100 mais 6 vezes 5. E mais embaixo eu tenho 80 menos 8 vezes 7. Olha que legal, professor. Temos uma adição lá em cima no primeiro exemplo, mais uma multiplicação. E no segundo exemplo temos uma subtração e uma multiplicação. Bem, agora quem eu resolvo primeiro, professor? É o que a gente vai já ver. Na primeira expressão, há uma multiplicação e uma adição, enquanto na segunda há uma multiplicação e uma subtração. Em expressões numéricas, como as dos exemplos que apresentam multiplicação, adição e subtração, as operações devem ser efetuadas da seguinte ordem. Olha aqui, vamos ver como é que se resolve esses dois exemplos, certo? Certo? Vamos lá. Efetuamos as adições e subtrações na ordem que aparece da esquerda para a direita. Olha que interessante, professor. Como assim da esquerda para a direita? Vejamos. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo aqui, que nós temos uma adição. 100 mais 6 vezes 5. Professor, quem eu vou fazer primeiro? A adição ou a multiplicação? Preste atenção, quando eu for resolver uma expressão numérica que tenha as operações de adição e multiplicação, apenas essas duas, eu faço primeiro a multiplicação. Isso se a adição não tiver entre parênteses, tá bom? Isso se a adição não tiver entre parênteses, ok? Então, quando vier ali a multiplicação e a adição, eu faço primeiro a multiplicação se a adição não tiver entre parênteses, ok? Deu para entender? Então, vamos lá. Primeiro, não tem parêntese, eu observei aqui não tem nenhum parêntese na nossa expressão. Eu vou fazer o joguinho da multiplicação primeiro. 6 vezes 5 igual a 30. Agora eu vou somar, eu vou baixar o 100 mais. 100 mais. Então, 100 mais 30 igual a 130, ok? Igual a 130. Agora eu vou para a segunda. Olha aqui, ó. Nossa segunda expressão, segundo exemplo. Eu tenho agora, professor, uma subtração e uma multiplicação. Quem eu faço primeiro, professor? A mesma coisa acontece para a subtração. Quando eu tiver uma subtração e uma multiplicação, e eu analisar minha expressão e não tiver nenhuma entre parênteses, eu faço primeiro a multiplicação, tá? Então, eu observei aqui, não tem nenhuma entre parênteses, nem a adição e nem a multiplicação. Então, eu faço primeiro a multiplicação, ó. Está aqui a multiplicação. Ela tem prioridade, tá bom? Então, ó, 8 vezes 7 é igual a 56. Aí, baixo esse 80 menos aqui, ó. Conserva ele. 80 menos 56 é igual a 24, tá bom? 80 menos 56 é igual a 24. Professor, agora veja estes outros exemplos de expressões numéricas com parêntese. Olha que interessante. Eu coloquei esses dois exemplos aqui porque eu sabia que a dúvida iria surgir na mente de vocês também, tá? Então, vamos lá. O primeiro exemplo nós temos, vou colocar aqui o primeiro exemplo, tá? A gente calcular aqui em cima. Eles já estão aqui embaixo, mas eu vou calcular aqui em cima para vocês verem melhor. Olha aqui, ó. 10. Vou colocar aqui 10 vezes 4, ó, parêntese, 4 mais 2. Vou pegar aqui o meu pincel aqui preto, certo? Observem bem que eu tenho um parêntese. Lembra que eu falei para vocês? Se tem um parêntese, eu vou dar prioridade para os valores algarismos que estão sendo uma soma ou uma subtração dentro do parêntese. Aqui eu tenho uma adição, certo? Então, primeiramente, eu vou conservar aqui, ó, o 10 vezes
certo? 10 vezes, vou conservar. E vou fazer uma adição dos algarismos que estão dentro do parêntese, ó. 4 mais 2. Quanto é 4 mais 2, professor? 4 mais 2 é igual a 6, tá bom? É igual a 6. Então, eu vou fazer em seguida a multiplicação. 10 vezes 6 é igual a 60, tá bom? É igual a 60, ok? Resolvido a nossa primeira expressão. Vamos para pegar a nossa segunda expressão aqui, colocar aqui do lado, mas em seguida eu irei explicar abaixo também como está funcionando, tá? 3 vezes, aí eu vou, parêntese, 7 menos 2. Vou colocar aqui, parêntese, 7 menos 2. Vou pegar aqui no pincel vermelho agora. E o que foi que eu falei para vocês? Dentro do parêntese tem prioridade. Então, eu conservo o meu 3 vezes e vou fazer aqui a minha subtração. Ó, 7 menos 2 igual a 5. Certo? Agora eu multiplico. 3 vezes 5 igual a 15. Ok? Muito simples, não é? É só resolver quem está dentro do parêntese primeiro. Em seguida, faça a multiplicação normal. Certo? Deu para entender? Qualquer dúvida, volte o vídeo, ó, e reveja novamente. Já está esquematizado aqui embaixo, gente. Eu até falei para vocês, só que aqui está um pouco pequeno. Vocês não vê muito bem. Mas está esquematizado bem, ó. 10 vezes. Aí 4 mais 2, eu vou fazer a soma que quem está dentro do parêntese, ó. 4 mais 2 é igual a 6. Multiplica 10 vezes 6, 60. Tá aqui também, tá? E aqui a mesma forma. 3 vezes 7 menos 2. Conservo 3 vezes. Subtrai 7 menos 2 igual a 5. 3 vezes 5 igual a 15. Certo? Ok? Agora vamos calculando, certo? Eu coloquei aqui 4 exemplos para a gente, ó, lacrar aqui a nossa aulinha e vamos rever aqui a funcionalidade das nossas expressões. Certo, professor? Aqui não tem parêntese. Já analisei todas as 4 alternativas e nenhuma tem parêntese. Tá? Todos os 4 exemplos que você colocou aqui calculando. Vou colocar só umas linhas aqui para especificar, tá? Professor, eu vi aqui, não tem parênteses, então eu vou fazer primeiro a multiplicação, ok? Ok. Então eu faço primeiro 9 vezes 6, ou 6 vezes 9, igual a 54. Vou baixar mais, ó, mais 4. 54 mais 4 é igual a 58, ok? Pronto, resolvido o meu primeiro aqui, ó. Resolvido o meu primeiro exemplo. Vou pegar aqui novamente. Professor, agora eu tenho uma adição na frente. Eu faço primeiro a adição? Não. Primeiro a multiplicação. Só vou fazer a adição se ela estiver entre parênteses. Então, eu vou multiplicar 9 vezes 4. Quanto é 9 vezes 4? 36. Lembrando, estudo da tabuada. Eu quero que meus alunos sejam fera na tabuada, ok? Estudem bastante, no mínimo 1 hora por dia ou 3 vezes na semana a tabuada, beleza? Então, conto com vocês nessa tarefa de casa, tá? Agora eu vou somar mais 6. 6 mais 36, ó, 6 mais 36 é igual a 42, tá? Igual a 42. Pronto, está resolvida a nossa segunda expressão, ok? Agora aqui nessas duas eu tenho subtrações, professor. Eu tenho uma subtração primeiro, professor. Eu faço a subtração? Tá entre parênteses? Não. Então, eu não faço a subtração. Irei fazer a multiplicação. 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8. Menos, ó, 12. Aqui o 12, né? Coloca aqui, ó, conserva 12 menos 8. 12 menos 8 é igual a 4. Ok? É igual a 4, gente. Então, ó, muito simples aqui, ó. Achei aqui o nosso valor. Professor, agora eu tenho a multiplicação na frente da divisão, da subtração. Agora eu faço a multiplicação normal, ó. 9 vezes 2 é igual a 18. 18 menos 4. 18 menos 4 é igual a 14. Aê, garoto! Muito bem, ó. Palmas para nós, palmas para vocês que estão aí trabalhando, se esforçando bastante nessas aulas online. Ok, crianças? Então, vamos continuar. Expressões numéricas envolvendo as 4 operações. Eita, professor, agora você complicou para nós. Não, compliquei não. Comigo descomplica, lembra? Então vamos lá. Já que estudamos expressões numéricas com adição e subtração, agora vamos estudar as expressões que envolvem as 4 operações. As expressões numéricas a seguir não apresentam parêntese. Observe como fazemos para encontrar o seu valor, certo? Vamos pegar o nosso primeiro exemplo na expressão. Ó,
Nas expressões em que há somente multiplicações e divisões, devemos efetuar as operações na ordem que aparece. Olha que interessante, gente. Quando eu tiver apenas multiplicação e divisão, eu vou efetuar a primeira operação que aparecer. Aqui vai aparecer na frente, tá? Isso funciona também quando eu tiver todas as quatro. Quem vier na frente, eu faço quem está na frente, certo? Ok? Então vamos lá, vamos entender aqui como é que funciona. Aqui no primeiro exemplo eu tenho uma multiplicação, 5 vezes 8 dividido por 4. Professor, vou dar prioridade para quem? Para nenhuma. Todas são iguais. Então, iguais assim, digamos, quem responder primeiro, tá, gente? Então, 5 vezes 8, aqui embaixo, 5 vezes 8, 5 vezes 8 é igual a 40. Ok? É igual a 40. Em seguida, eu irei dividir por 4. Dividido por 4. 40 dividido por 4 é igual a 10. Certo? Então, eu faço quem vem primeiro. No segundo exemplo, eu tenho uma divisão primeiro. Depois, eu tenho uma multiplicação. Então, eu faço quem vem na frente, né, professor? Que você já falou. 32 dividido por 4 é igual a 8. 8 vezes o 3 é igual a 24. Muito simples, muito fácil. Quando eu tiver multiplicação e divisão, eu faço quem vem primeiro e eu estou resolvendo o meu problema. Vamos lá. Segundo exemplo, nós temos aqui, nas expressões em que há adições e subtrações, multiplicações e divisões, devemos efetuar inicialmente as multiplicações e divisões e, em seguida, resolver as adições e as subtrações. Eita, professor, aqui você está dando aula não é para ensino médio não, o tanto de cálculo aí. Isso aqui é quarto ano, meu coleguinha. É quarto ano. Tá pensando o quê? Vocês são gênios, certo? Então vamos lá. Olha o que diz aqui, olha. O nosso primeiro exemplo, nós temos 27, deixa eu pegar o meu pincel preto. 27 mais 16 dividido por 2. Professor, quem eu vou fazer primeiro? Quando eu tiver adição e subtração, eu irei fazer, aliás, adição e divisão, eu irei fazer primeiro a divisão, certo? Lá atrás, nós não vimos que quando eu tenho adição e multiplicação, eu faço a multiplicação. Então, quando eu tiver adição e divisão, eu irei fazer a divisão, tá? Então, eu conservo mais 27 e divido 16 por 2. Quanto é 16 dividido por 2? Igual a 8. Aqui, o 27 mais ficou conservado. 27 mais 8 igual a 35, certo? Olha esse outro exemplo aqui. Eita, professor, esse outro exemplo aqui tem o quê? Tem as quatro operações, tem multiplicação, subtração, adição e divisão. Quem eu faço primeiro, professor? Se está na ordem aqui, eu vou fazer a multiplicação primeiro, tá? A multiplicação, porque vem primeiro do que a divisão. Se vier essa divisão primeiro, eu iria fazer a divisão, certo? Então, vamos lá, 9 vezes 3. 9 vezes 3 é igual a 27. Vou conservar o menos 11 mais 20, Conservei aqui, o menos 11 mais 20. No caso, eu já fiz logo a divisão aqui. 20 dividido por 5 é igual a 4. Já está aqui, Então, eu conservei aqui o menos 11 apenas. Ok? Fiz primeiro 9 vezes 3 igual a 27. Menos 11. 20 dividido por 5 igual a 4. Agora, professor, eu tenho subtração e adição. Quem eu faço primeiro? Quem vier na frente. Quando assim como eu tenho lá em multiplicação e divisão, tá? Professor, eu tenho multiplicação e divisão. Quem eu faço primeiro? Eu irei fazer quem vem na frente. Se for a multiplicação, eu faço a multiplicação. Se for a divisão, eu faço a divisão. Assim também é quando eu tenho apenas subtração e multiplicação. Eu faço quem vier na frente, tá? Eu faço primeiro quem vier na frente. Quem é que vem primeiro? A subtração. Então, eu faço 27 menos 11, que é igual a 16. Em seguida, eu somo mais 4. 16 mais 4 igual a 20, certo? Eita, professor, acho que eu vou bater cabeça com isso aí, Vai nada. Qualquer coisa, eu revejo o vídeo novamente. Ainda vamos ficar fera. Agora, expressões numéricas em que aparecem parênteses. Efetuamos, em primeiro lugar, as operações em que estão entre parênteses. E depois seguimos os passo a passo apresentados nas expressões anteriormente. Certo? Lembra que eu falei que quem está dentro do parênteses tem prioridade? Pois é. Então, aqui nós estamos pondo em prática o que a gente viu. Aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos 8 vezes, aí dentro do parêntese, 4 menos 2.
Então, eu vou conservar o 8 vezes e fazer a minha subtração que está dentro do parêntese. 4 menos 2 é igual a 2. Então, fica 8 vezes 2 igual a 16. Ok? Entenderam? Tem que prestar bastante atenção, porque se não prestar atenção, não tem como compreender as expressões, tá bom? Então, vamos lá? Aqui eu tenho uma expressão um pouco maior, né, gente? 5 mais 2 vezes 5 vezes, dentro do parênteses, 5 menos 3, mais 8 dividido por 2. Eita, professor, que é isso? Nós somos crianças. Mas são crianças muito inteligentes. E esse conteúdo é de 4º ano, crianças. Vamos lá. Temos aqui, então, ó, 5 mais 2 vezes 5 menos 3, mais 8 dividido por 2. Professor, o que é que eu vou fazer primeiro? Quem está dentro do parênteses. Eu conservo todos os outros e resolvo primeiro quem está dentro do parênteses. Conservo aqui, ó, 5 mais 2 vezes, certo? Agora eu faço a subtração. Quanto é 5 menos, ó, 5 menos 3. Conservei aqui 5 mais 2. 5 menos 3 é igual a 2. Aqui, ó, igual a 2. Mais 8 dividido por 2. Professor, agora eu tenho uma adição, multiplicação, e uma divisão. Eu faço o que primeiro? Eu faço a multiplicação, porque está vindo na frente da divisão. Então, eu conservo 5 mais. Quanto é 2 vezes 2? 4. Agora eu posso fazer a divisão. 8 dividido por 2 também é 4. Então, 5 mais 4 igual a 13. Ok, gente? Deu para entender? Ok? Belezinha? Qualquer dúvida, volte o vídeo lá e reveja novamente as expressões, ok? Esse conteúdo é bem extenso, então precisamos ter muita cautela em resolver as expressões numéricas, tá? Algoritmos da divisão. Divisão em que o divisor tem um só algarismo. Vejamos como funciona. Lembra que a gente já estudou sobre os termos da divisão, que são dividendo, divisor, quociente, resto, dividendo, divisor, quociente, resto? Lembra? Agora nós iremos estudar os algoritmos, como funciona, certo? Para fazer um trabalho escolar, olha aqui o nosso primeiro exemplo, tá, gente? Primeira situação. Para fazer um trabalho escolar, Mariana, Caio e Gabriela gastaram ao todo R$ 78 em material. Esse valor foi repartido igualmente entre eles. Quanto cada um ganhou? Olha que interessante, quero saber quanto cada um ganhou, gente. Para responder essa pergunta, podemos repartir R$ 78 em 3 partes, para dividir, para cada um pagar o mesmo valor. Certo? Então, vamos aqui logo para a divisão, ó, 78 dividido por 3. Começamos dividindo, olha o que a mocinha aqui do lado, vamos colocar o nome dela, vamos colocar o nome de Ana. Vou colocar aqui Ana. Olha o que a Ana está nos dizendo. Viu? Deu o nome para nossa bonequinha, Ana. Olha o que a Ana está nos dizendo. Começamos dividindo as dezenas, dividindo 7 dezenas por 3. Obtemos 2 dezenas e resta 1 dezena. Observe bem aqui, ó, tem as ordens de unidade, as ordens, ó, unidade, e a ordem das dezenas, ok? Então, tem 70, aliás, 7 representando dezenas, ok? E 8 representando unidade. E aqui eu posso dizer que é apenas 3 unidades, porque eu não tenho mais outro valor para acrescentar, beleza? Então, eu tenho 3 unidades. Eu vou dividir 7 dezenas por 3 unidades, ou por 3, tá? Quanto é 7 dividido por 3, professor? Não sei. Faz a tabuada do número 3, aqui do ladinho. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1 é 3. Por isso que eu falo que a tabuada é fundamental no estudo de vocês, criança. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 3 é 9. Opa, professor, passou. Passou aqui, ó. Deu 9 já, eu só tenho 7. Então, se o 3 vezes o 3 é 9, passa, eu vou utilizar o 3 vezes o 2. Que está aqui, ó. O 2, que é 6, que é menor que 7. Então, eu faço uma subtração. 7 menos 6. 7 menos 6 é igual a 1. Ok? Deu para entender aí como funciona? Vamos terminar essa divisão na próxima página aí. Vamos ver. Ok. Olha aqui, eu vou colocar o nome no nosso bonequinho. Lá era a Ana, né?
Agora esse aqui eu vou colocar o nome dele de Paulo. Vou colocar o meu nome aqui. Olha aí, vou colocar o nome dele aqui. Espera aí, Paulo. Olha o que o Paulo está dizendo para nós. Transformamos a dezena que sobrou em unidades. Viram aí? Transformamos a dezena que sobrou em unidades. Olha aqui, ó, que interessante. Porque 7 menos 6 é igual a 1. Então, nós transformamos em unidades. Ok? Aí, juntando as 10 unidades, as 8 unidades são 18 unidades. Agora eu vou baixar o número 8. Por que eu vou baixar esse número 8, professor? Por que o Paulo está dizendo isso? Porque uma unidade que eu tinha aqui não dava para dividir por 3 unidades que eu tenho aqui no meu divisor. Então, o Paulo teve que baixar o número 8 para formar 18 unidades para poder dividir para 3 unidades, porque 18 é maior do que 3. Tá bom? Deu para entender o que o Paulo quis dizer? Então, vamos lá. Continuando, eu vou colocar agora o nome dessa daqui de Rebeca. Olha, eu tenho um nome de uma aluna do 5º ano chamado Rebeca. Você não vai se zangar não, Rebeca. Eita, Rebeca, quase que eu erro o teu nome aqui. Deixa eu pegar minha borracha. Deixa eu escrever de novo. Rebeca. Vou colocar grandãozão mesmo. Rebeca. Pronto, vou colocar Rebeca. Então, olha o que a Rebeca está nos dizendo. Dividindo as 18 unidades por 3, obteremos 6 unidades e o resto será 0. Certo? Por que, professor? Porque olha o que o Paulo nos diz. Eu tenho que dividir 18 por 3. E dividindo 18 por 3, eu vou ter o resultado igual a 6. 6. Por que 6, professor? Porque 6 vezes 3 é igual a 18. Então, 18 menos 18 é igual a 0. Então, aqui eu tenho uma divisão exata, tá bom? Eu tenho uma divisão aqui que ela é exata porque o seu resto é igual a 0. Tá bom, gente? Deu para entender? E esses são os algoritmos da minha divisão. Ó, 26, que representam os 6 unidades, e o 2 dezena. Então, eu tenho unidade e dezena. E aqui eu tenho 78, unidade e dezena. Bom, esses são os algoritmos da minha divisão. Assim, cada um gastou R$26, ou seja, R$78 em materiais que eles compraram. Cada um teve que pagar R$26 para juntar esses 78. Certo, crianças? Eita, crianças, chegamos ao fim da nossa aula. Por mais que seja o fim aqui na plataforma, não é o fim da nossa aula da semana. Então, aqui estão as referências que vocês podem clicar e ser direcionado para esses sites, onde vocês também podem avançar mais ainda o conteúdo que a gente estudou, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no grupo, coloquem lá no grupo com os professores de matemática do 4º e matemática do 5º, e eles irão responder com toda a facilidade do mundo para vocês, tá? Qualquer dúvida também que vocês tiverem, uma dúvida maior, revejam novamente a aula, entre lá no YouTube, se já tiver saído da plataforma, entre no YouTube, dá uma revisada, viu? Principalmente nas expressões numéricas, que vocês têm que ter muita atenção em calcular as expressões quando elas implicam ali em mais de uma operação, certo? Então, um breve abraço, tchau, tchau, até a próxima aula, gente. Obrigado!